noite, doutor Diogo Vilela. Doutor Diogo Vilela, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que é detentor, né, de uma franquia que chama Odontojoy, né? Odontojoy, e você atende personalidades artistas brasileiros, né? Muitos gigantescos, inclusive, não só no tamanho, mas assim de famosidade, vamos dizer assim, atletas de futebol, inclusive atletas campeões mundiais. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado, adorei estar aqui com vocês. Você sabe que eu te considero um amigo, né? Muito obrigado, doutor. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado. Aliás, tem um fato muito importante. Você já relevou uma quebra de cadeira minha, né? Mas quanto custa? Sério mesmo, doutor? Até hoje eu fico sentindo, meu coração dispara quando eu penso nisso, as emoções, me vê uma síndrome de ansiedade. Quanto custa? É curiosidade mesmo, uma cadeira de dentista é muito caro? É uns 25 a 30 mil reais, mais ou menos. 25? Mas você não deu esse prejuízo todo, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deu pra fazer um reparozinho. A gente faz um concertinho lá. Concertinho de leve. Tá tudo acho bem, que foi a mola de pressão, acho que foi alguma coisa. A culpa assim. foi da cadeira, não foi do peso. A culpa foi da cadeira. Culpa da cadeira, exatamente. Ruim, né? Cadeira velha. Todo mundo já sentou ali. Ô, doutor, uma vez eu tava fazendo no rádio, a época eu nem lembro qual era o especialista, mas eu levei na madrugada também um doutor, odontologia. E a curiosidade que as pessoas têm, o medo que as pessoas também têm de ir num consultório odontológico é gigantesco. Muito. Vai doer. Até hoje, né? Como é que é lidar com isso? Como é que é convencer o paciente a dizer, poxa vida, o cara tá com medo, primeiro, eu tenho que quebrar uma barreira para exercer uma ajuda para ele. A odontologia já vem trazendo de outras gerações esse medo. Então, o paciente o que eu ouço todo dia, Diguinho, eu odeio o dentista, eu odeio aquele barulho daquele motorzinho. A tecnologia melhorou muito, né? Mas eu não sinto dor quando eu vou lá com você, doutor. Você tem mãos de magia, né? Mãos de fada. Mãos de fada. Aí, assim, a odontologia melhorou muito, a tecnologia melhorou muito. Quem passou dos 30, dos 40 aí, lembra como a odontologia era. Eu me lembro, Diguinho, a primeira vez que eu vi um dentista na minha vida, devia ter lá meus 4, 5 anos, 6 anos, e aí veio aquele monstro de branco lá, parecia o Frankenstein. Então eu entendo esse medo, medo. Sim. Entendo mesmo. Mas assim, quem conhece um pouquinho você, como amigo, como paciente nosso já de alguns anos, a Odontojoy tem um foco na humanização. Sim. Porque não adianta você ser um excelente profissional se você não gosta de gente. Sim. Eu tenho um discurso que é assim, se você não gosta de gente, vai mexer com papel, vai mexer com computador. Gente precisa ser acariciada, a gente precisa ser cuidada. Você começa a falar, calma, isso aqui não... E realmente avançou muito, porque eu também me lembro, e todo telespectador aqui que tem mais de 40 anos, que já foi no consultório odontológico quando era criança, realmente era um negócio que fala, putz, vai doer. E essa memória afetiva, quando você tem uma memória afetiva negativa, você realmente, essa explicação que você dá, que fala, evoluiu a tecnologia, e evoluiu mesmo. Muito, não a dor. Muito. Para arrancar um dente, antes era um sufoco, né? A gente ficar desesperado. Era um desespero. Era um desespero. Diguinho, assim, primeiro que hoje se arranca muito pouco dente, né? Só os dentes do siso e alguma situaçãozinha. Inclusive, eu acho até interessante a gente falar depois, lembrar sobre isso, falar dos dentes de leite que eu tô tirando quase toda semana. Tá? Dente de leite. Vamos nesse foco? Sim. O que eu tô falando muito, Diguinho? Eu acho que a gente chegou até a falar isso com a Raíssa, sua filha, né? Uhum. O que tá acontecendo muito? Nós, pais dessa geração de 40, 35, 50 anos, nós pegamos a odontologia ainda muito traumática. Então, o que a gente fez com os nossos filhos? A gente dá a comida, assim, muito pastosa. Eu brinco que se pudesse, os pais iam lá e mastigavam a comida pro filho. Então, por exemplo, o milho, quando você ia comer, a mangas, quando você ia comer, a maçã, quando você ia comer lá, quando você tinha seus 9, 10 anos, não era cortada. Hoje os pais cortam, dão em pedaços muito pequenininhos e os dentes de leite não estão caindo.
Por consequência disso... pera um pouco. Então, quando a gente era mais na raça, pegava a espiga, cana... bife, porque não eram uns bifes de qualidade. Quando eu era criança, vendia bife no carro, igual o carro do Danone, lembra? Isso, Aí exatamente vinha isso. aqueles bifes que o cara fazia mais barato, doutor. Tipo, não, é que essa carne tá um pouco escura já pra cá, então a gente faz mais barato. E a mãe comprava e ainda fritava. Não, quando fritar, sai os bichos. Quando fritar, sai as coisas ruins. Isso é só lá em Osasco, não? Em Minas não era assim? Não, em Minas não é assim, não. Em Minas não é assim, não. Aqui era uma Mas briga. você tem toda a razão, tá? Pensa em cana de açúcar, Sim, cana de manga. açúcar. Quantas vezes você deve ter subido em árvore, ou grande parte dessa geração subiu em árvore para comer uma goiaba, uma manga. Hoje os nossos filhos comem tudo cortadinho. Eu brinco que se pudesse, a mãe ia lá e mastigava os alimentos pro filho. Sim. Esses lanches mais famosos por aí, você põe na boca, aquilo derrete. Então os dentes não estão tendo estímulo para poder cair. Os lanches de boa, né? Tudo macio, né? Você come muito rápido exatamente. Aí você não tem o estímulo pro dente cair. Então tem que ir no dentista. Toda semana, Diguinho, telespectadores, toda semana eu tiro o dente de criança. Dente que já era pra ter caído. Gente que era pra ter caído. Então a força pra cair, porque era pra cair na... o que antigamente o dente ficava bambeando, aí vinha sua mãe com uma linha, vamos puxar, mãe vai contar até 3, vai não, vai puxar, daí ela nem contava, uma desgraça, minha mãe nem contava, ela falou, pum, e já saía o dente, já saía aquele sangue na boca, aí você vai ser... Não, era mais bruto, era mais raiz, mas... o dente ficava mole. Sim. Hoje, assim, eu tiro o dente toda semana. As pessoas até me perguntam, o que você mais gosta? A criança, ela vem com o trauma do pai, da mãe, da avó, da tia, e aí você quebra ali com bastante carinho, com bastante cuidado. Hoje mesmo, Diguinho, eu atendi uma criança que tá com o pai doente, atendi na recepção. A criança, ela precisava daquele carinho, daquele alento. Sim. Atendi na recepção, com luva, com tudo certinho, mas atendi lá. Então você tem que tentar quebrar isso. Tem paciente que você tem que se adaptar. Exatamente. Diguinho, vamos voltar lá atrás. Acho que nós nos conhecemos aí 6 para 7 anos. Sim. A primeira vez que você foi na clínica, você foi tenso. Lembra disso? Eu tava desesperado. Então, porque eu já não ia no dentista, já tinha uns 9, mais de 10 anos, vamos ser honestos. E eu tava bem apavorado. E aí, doutor? Hoje você vai numa boa, não vai? Eu vou numa boa e hoje você não precisa ser tão... Porque você me tratou desse jeito. Você tá falando do carinho, você falou assim, calma que esse dentinho vai dar certo. E eu falei, meu Deus do céu, será? E desesperado, e realmente deu tudo certo. Tava com a cremalheira bem ruim, bem ruim. E dá medo, né? Dá medo. Eu entendo então, mas isso. é justamente esse negócio da memória que tinha-se de antigamente. Muitas pessoas já não vão no dentista há muito tempo. Eu acho que os profissionais de atualmente estão bem mais esforçados, bem mais preparados. Nós somos, Diguinho, um país de desdentados ainda, tá? Mas somos, em contraponto, um país que tem mais dentistas do mundo. É estranho isso, né? É estranho. Por quê? Tá tudo concentrado nas regiões, nas capitais e nas regiões onde tem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Tem um índice per capita de dentista muito grande. Enquanto em algumas regiões como o Norte e uma parte do Nordeste, tem pouquíssimos dentistas. Às vezes uma cidade como São Paulo tem mais do que em alguns estados do Nordeste. É mesmo? Porque a odontologia ela precisa de tecnologia. E para você ter tecnologia, você tem que ter energia elétrica funcional, internet funcional. Hoje, você se lembra aquele escaneamento, por exemplo, aquela filmagem que a gente faz que não dói nada? E esse escaneamento de dente, eu tava vendo um documentário sobre saúde no geral e tem uma parte que fala de saúde bucal. Depois eu até indico aqui, eu não tô me recordando. Mas esse documentário, ele mostra que tem um aparelho que ele que é justamente esse que você tá falando. O scanner. Ele escaneia a sua boca e ele compara com milhões de pessoas do mundo que já tem algo semelhante, né? Exatamente. Esse é o princípio do alinhador, daquele alinhador invisível. Eu acho que até você conhece o nosso alinhador, aqui, né? ó. Isso é um alinhador é o aparelho invisível. É um aparelho invisível. Chama de alinhadores. Aqui, ó. É um aparelho invisível. Ele vem dentro dessa caixinha, né?
Olha, dá até pra fazer maquiagem na carinha. Dá pra fazer Sabe quando fica aquele pedacinho de couve no dente? Ai, ai. Mas isso aqui tem mudado a vida de muita gente, né? Diguinho, eu tenho, por exemplo, um caso de um jogador de futebol jovem, que chegou para nós com aparelho fixo. E aí aquilo machuca o lábio, né? O jogador tem muito contato, né? Tem muito contato, entendeu? Sim, já sozinho aquilo ali machuca, aquilo né? sozinho já machuca. Tem aquele anelzinho no fundo que chama banda. E aí nós tiramos, ele me reclamava muito, falou assim que estava desconfortável, estava começando a carreira a evoluir um pouco, ele era bem jovem, isso deve ter uns 4, 5 anos já. E nós colocamos uma marca bem conhecida de alinhador nele, tá? E a qualidade de vida que nós tivemos com ele foi extremamente, porque não é tudo que você pode comer com o aparelho. Então, hoje ele tira o aparelho e come exatamente de tudo. Sim. É só fazer higiene pós-aparelho, entendeu? Sim, e realmente, né? É tecnologicamente evolução. Doutor, a saúde bucal realmente impacta, que a gente fala de esportes aqui, e eu já vi jogadores que relataram aqui que igual a Luísio Chulapa, ele tá mastigando um chiclete, o outro engoliu um dente, se engasgou, se afogou no meio do jogo. Ela impacta muito no desempenho esportivo, e de que forma, assim, mais precisamente falando? Diguinho, assim, não precisa nem ser profissional pra gente captar isso. Vamos lá. Se você tem uma lesão, obviamente você vai ter uma queda da sua imunidade. Então, aí você imagina, Diguinho, eu vou te complicar um pouquinho, uma coisa até meio óbvia, mas que a gente não faz a ligação. Tô com dor. Você trabalhar com dor, como que você vai? Terrível. O seu programa vai bem se você tá com dor? Porque depende muito. Você imagina, Diguinho, você tá... nós estamos falando aí mais ou menos de 19, 20 anos, é quando nascem os sisos. É exatamente nesse momento, nessa faixa etária, que um surfista, um boxeador, um jogador de futebol, um atleta começa a se destacar com o dente do siso, aquela dor insuportável. Não tem como você querer que o paciente tenha um alto rendimento esportivo com dor. O seu cérebro passa a competir só pensa com a dor. Só pensa naquilo. O único foco seu é aquele. Então, assim, por exemplo, nós temos 4 sisos, né, Diguinho? Um de cada lado. Superior, inferior, direito e esquerdo. Então, tem que fazer um processo para você se preparar para isso. Fora a dor do siso nascendo, ainda tem uma situação que chama pericornalite. Uma bactéria que fica em cima do siso quando a pessoa não consegue fazer higiene direito. Então, você não tem como você exigir de um jovem a maturidade suficiente para resolver aquilo rápido. Então, a gente tem a pessoa adia para fazer aquilo. Nesse momento, está sendo muito focado a odontologia esportiva. Tá? Então, tem vários clubes que hoje já trabalham com o foco no rendimento, contrapondo a odontologia. Sim. Tá? Isso já é uma coisa que está sendo bem difundida. Então, mas eu até vi, antes de falar com você, que tem algumas contusões que pelos dentes, né, o cara já precede algumas coisas assim, pode algumas desconfiar, coisas clínicas, né? pode desconfiar, exatamente. O diagnóstico, assim, é muito complexo. Quando você tem uma bactéria, aquela bactéria, ela tá na boca, mas ela pode se espalhar. Por exemplo, assim, quando você percebe um odor diferente, um mau hálito, provavelmente o paciente está com gengivite, tá? Gengivite é uma bactéria. Eu brinco muito, Diguinho, e o seu programa dá essa liberdade. Se o paciente, se a pessoa acordar e fizer xixi e sair sangue, ele corre pro médico, porque fica com medo do negócio cair. Você concorda comigo? Nossa. Se você acordar e fizer xixi... Não, é meu pinto, Deus me livre. Exatamente. Meu pinto. Vai correndo pro médico. Sim. Aí se você for escovar o dente e sair sangue, você fala assim, não, só machuquei. Pode ser só um machucado, sim, mas a gente tem diversos, são quase 30 anos de carreira, então tem diversas situações em que não era só um machucado. Doutor, isso aí eu gostaria de perguntar para você também. Eu já vi casos, né, até no meio esportivo mesmo, que o cara ele tem algum problema no pulmão, isso é real mesmo, no coração, que desce alguma inflamação do dente. Perfeito. Essa pergunta é muito, muito importante. Existe uma doença que chama endocardite bacteriana, tá? Quem estiver assistindo a gente aí depois salva, endocardite bacteriana. É uma bactéria que entra por um dente, provavelmente não tratado canal, tá? Ou que uma cárie maior, e ela, através da corrente sanguínea, Diguinho, para quem estiver nos assistindo e já sentiu aquela dor que parece um coração pulsando, chama dor de canal. Parece um coração. Pá.
Diguinho, eu já vi N história da pessoa assim, eu bati minha cabeça na parede pra ver se doía a cabeça pra eu esquecer a dor do dente. Hoje eu resolvi um caso desse. Inclusive, eu quero até falar desse assunto, voltando naquela humanização da Joy. O paciente me mandou uma mensagem 2 ou 3 horas depois que ele saiu da clínica e falou o seguinte: eu me senti tratado como se fosse um pai cuidando do filho. E até dei uma brincadeirinha com ele, falei assim, não, pai não, irmão, né, porque você é quase da minha idade, né, mas isso é o Joy, isso é a humanização. Esse paciente estava 2 noites sem dormir, tá, eu estava viajando, e aí cheguei hoje, e ele queria ser atendido por mim. E acompanhei o processo dele lá, foi bem interessante. É um canal, um simples canal. Ele já queria ter ido ontem tirar o dente. Eu falei, não, esse dente vai te fazer falta. Nós precisamos desse dente lá. E aí, ele segurou uma noite, eu mediquei ele, aí hoje ele foi lá. Então, é muito gostoso você resolver o problema da pessoa. Mas você imagina, o cara falou pra mim, estava insuportável. Um pulpite, dor de canal. Qual que é o nosso medo? Que a bactéria que está ali, ela via corrente sanguínea, ela vai pro coração, entendeu? Mas é um risco, eu tenho É um risco e alto. E aí, qual que é o grande problema? É uma doença silenciosa. Esse negócio você já sente pela dor, você sente algum amargor, tipo de sangue na boca, alguma coisa assim? Mais a dor ou é um negócio silencioso? Não, silencioso. Então silencioso. Exige. Então é importante. Existe exame. Exige exame. Uhum. Diguinho, eu até vou terminar esse assunto, porque assim, é muito importante o dentista participar ali. A endocardite, ela é um dente que deixa estragar bastante, não é uma coisa rápida, e nem precisa os nossos ouvintes aí saírem correndo pro dentista, não é essa a questão. Mas é um dente que tá ali exposto, é um buraco, Diguinho, que tá no dente, que abre espaço para corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai parar onde, Diguinho? No coração. É endocardite bacteriana, tá? Então, assim, é importante um acompanhamento do profissional, tá? Essa doença, Diguinho, depois que quem estiver nos assistindo, joga no Google para confirmar isso, vai direto para UTI. Porque quando você percebe, como ela é silenciosa, quando você percebe... Diguinho, não tem várias doenças muito sérias que são silenciosas? Tem, muitas. Então o que diabetes é o principal caso. Já vi gente com diabetes de num dia tá bom, tomar um excesso de açúcar e no outro partir. Dá um piripaque. Dá um piripaque mesmo. Diguinho, deixa eu aproveitar o seu programa, assim... Eu tive um caso bem recente que me assustou muito. Uma menina de 24 anos, uma criança, né? 24 anos, e ela não formou na região que deveria formar o siso. E ela nos procurou para fazer esse aparelho, o OrthoJoy, o alinhador, né? O alinhador invisível. E antes de fazer o processo, a gente tem quase 30 anos de experiência, né? A gente pede uma panorâmica, um raio-x. E lá eu descobri um tumor, tá? E caramba! Aí, do nada, Diguinho. Aí depois que a gente falou no tumor, a gente chamou a paciente, aí a paciente, não, realmente eu sinto alguma coisa estranha ali. Não nasceu o siso, nasceu um tumor na região que deveria ser o siso. E por isso que eu acho que é importante essa informação. E a menina é bailarina, tá? Então, é importante que também mantenha uma certa atividade esportiva, né? E a gente fez todo o tratamento primeiro do tumor, fez a remoção, fez enxerto ósseo na região, para depois ela vir fazer o tratamento de aparelho. Você imagina, Diguinho, é uma paciente que estava solta por aí. São etapas que você tem que respeitar. Exatamente, etapas. Primeiro a saúde, Sim. Depois a estética. Tem muita gente que vai lá por estética. E aí, até uma... Daí você tem que jogar a real, olha, não dá pra ser estética agora. Real. Se você é um profissional sério, é a mesma coisa você trocar de roupa sem tomar banho. Sim. Primeira coisa, você precisa tomar banho, tá? Então, a primeira coisa é a saúde. Não adianta se você querer ter um dente bonito, branco, saudável, com uma cor bonita, que todo mundo te vê de longe, mas o dente está doente por dentro. Não é assim a solução. Primeiro tratar, primeiro saúde, sim. Depois estética. O brasileiro tem essa confusão, né? A gente vê, mas assim, e acho que é comum, a gente vê muito dente por estética, porque as pessoas falam, o convite que a pessoa dá para outra é o sorriso, né? O convite de boa, né? De boa chegada, boa camaradagem. O sorriso é a porta que você vai abrir portas com o seu sorriso, tem aquele ditado. Mas... Sim, seja relacionamento pessoal, seja relacionamento profissional, né? Hoje é quase impossível você pensar numa menina jovem sem dentes, né? Sim. Isso há alguns anos atrás era bem real, né? Aí, Diguinho, então eu acho muito importante a gente falar dessas doenças, não para assustar os nossos ouvintes, mas para que criem um hábito de ir ao profissional periodicamente e levar muito a sério isso é importantíssimo, E, por exemplo, você falou de estar desalinhado, essa coisa, isso pode interferir, por exemplo, num atleta de qualquer esporte que seja, o desalinhamento pode interferir no dia a dia, no equilíbrio, na postura da pessoa, assim, doutor? Diguinho, pensa numa casa de 2 andares, tá? Pensa numa casa de 2 andares, vamos fazer uma analogia para todo mundo que estiver nos ouvindo acompanhar esse raciocínio.
o andar de baixo é a boca. Sim. O andar de cima é o nariz. Então vamos passar para aqui para nós. Uma casa de 2 andares, sendo a boca o andar de baixo, o nariz a boca de cima, a parte de cima. O teto do primeiro andar, ou seja, o teto da boca, a parte de cima da boca, é o chão do nariz. Então, se você tem um teto atrofiado, ou seja, se você respira mal, se você tem um céu da boca atrofiado, você não teve uma evolução correta daquele crescimento ósseo do palato, tá? O nariz também vai ser atrofiado. Então, você não tem uma respiração boa. É uma consequência. Aí vem a asma, vem a rinite, vem uma série de problemas que o paciente se torna respirador bucal. O que é um respirador bucal? Ele engole o oxigênio sem os pelinhos do nariz que fazem o filtro. Então, ele tem um oxigênio como se fosse um carro que tem um combustível ruim. Sim. Quando você tem um combustível ruim, obviamente o desempenho esportivo sai prejudicado. Então, se você tem uma pessoa... Isso é pra vida, né? Pra vida. O cara corre, o cara vai na academia, fala... Isso é pra vida. Inclusive idosos. Tá? Hoje a gente tem uma grande demanda por alinhadores invisíveis na faixa dos 50 anos, inclusive nosso amigo Batista, exatamente por isso. O Batista é um caso específico disso aí. Ele tem uns dentes de cavalo, né? Ele tinha, né? Uns dentes de agora cavalo. Tá ficando bonito. Tá faltando só um pouquinho. grande radialista, um dos grandes nomes da história do rádio brasileiro, Marcelo Batista. Ele tinha uma mordida aberta. Uhum. A mordida aberta... Eu sei disso. Que bocão. Que bocão, né? Cabia muita coisa lá dentro. E o Marcelo hoje o Batista tá fechando hoje essa oclusão dele tá fechando. Então, isso vai melhorar muito a respiração dele por consequência dos rendimentos. E isso vale para a vida. Você foi muito feliz com a palavra que você usou. Agora, você pensa, Diguinho, um garoto... Assim, hoje, o atleta de alto nível, ou mesmo um atleta que busca um bom rendimento, a diferença dele para um atleta que não tem um rendimento tão alto são detalhes, você concorda? Sim. Às vezes o cara tem técnica, tem tática, mas não tem resistência. E é ali que ele perde. E é ali que faz a diferença. Quando chega naquela parte final de realmente ter uma disputa mais acirrada, isso é um fator decisivo. No teto, no topo. Uhum. Aí eu te pergunto, você é o cara que entende muito de esporte. Você concorda com isso? Assim, as diferenças são mínimas. Para um cara que vai para a seleção brasileira, para um cara que vai se destacar para uma medalha de ouro, prata, bronze, para um cara que ficou em quarto lugar. E às vezes a gente vê jogadores que são grandes promessas, que tem um primeiro ano, segundo ano incrível, né? E a gente não imagina que isso, por exemplo, né, um problema dentário. Que o problema dentário não é só isso, né? Não é também o cara perder a autoestima, ele começa a ficar com ansiedade, essas coisas todas, enfim. E a gente fala aqui de jogador de futebol, de esporte em geral, mas isso serve muito para nossa audiência. Às vezes essa dor que você tá hoje no dente, essa falta de coragem que você tem de ir num consultório odontológico, isso faz com que você desencadeie outras coisas, uma ansiedade, uma síndrome, que você fala, meu Deus do depressão, céu, nervosismo, até o convívio com a sua família fica diferente. Quantos pacientes eu conheço? Assim, e isso é fácil, hoje realmente não é dolorido resolver isso, fica esse registro, principalmente de minha parte, que não era um cara que não tinha muita coragem. Na verdade, assim, pra mim é muito agradável ver. Eu realmente, assim, hoje você me confessou isso, mas eu percebi você bem desconfortável a primeira vez, tenso, e hoje, assim, esse dia você foi na clínica acompanhar a Raíssa, sua filha, né, com um alinhador, você falou assim, eu queria fazer uma limpeza. Quando que você faria isso no comecinho? Nunca. Entendeu? Jamais. E é super tranquilo. Doutor, você atende jogadores de futebol. Eu não vou exigir de sua parte uma fofoca, tá? Não vou falar que você, né, exigir que você seja o Léo Dias, nada disso. Mas como é que os jogadores de futebol entram na sua clínica? A gente vê o jogador de futebol ele ser um puxador da estética, porque sim. Eu já entrevistei aqui a Raquel do Furinho de Ouro. O Furinho de Ouro, ela faz piercing na orelha, personalizados, fez para os jogadores na Copa do Mundo, então ela ganhou uma notoriedade e ela realmente faz um trabalho impressionante, incrível, né, diferenciado.
E ela fala... E doeu o seu furinho, não? Não, tá tudo bem, tá então tudo ótimo. Seu furinho tá confortável. Tá confortável. E ela fala justamente disso. Ali é uma porta da estética e o dente também. Mas o que eu reparava e reparo em alguns jogadores de futebol ou até gente do meio artístico é que os caras estavam exagerando muito, colocando uns dentão, né, que a gente fala, né, no popular, quando o cara tinha um dente muito pra fora, grandão, dente de Mentex. Né, que era aquela bala grandona. Parecia um porcelanato, né? Um porcelanato. Você, como um profissional da odontologia, você não acha um exagero, o cara... Ele abriu um sorriso, dá pra ver 1 quilômetro aquele sorriso. Fica um pouco artificial. Você me deu a liberdade, né, de não citar nomes, então eu vou me permitir a isso, porque é o mínimo que eu posso fazer pelos meus amigos, meus pacientes. Mas a gente não é obrigado a gostar de tudo que eles gostam, né? Eu tenho uma situação de um grande cantor, que eu sou fã pra caramba das músicas deles, é uma dupla sertaneja, e o mais jovem me falou assim, com todas as letras, Diguinho, com todas as letras, eu quero aquela lente branca, que me vejam a 1 quilômetro de distância e saibam que eu fiz lente, entendeu? Então ele me disse isso claramente. Aí você me pergunta assim, é o que você queria fazer? Não, não é o que eu queria fazer, mas esse paciente me pediu com todas as letras. Diguinho, vamos pensar o seguinte, de forma geral, pensando em jogador ou pensando em esportistas, qual que é o nicho dessas pessoas? De forma geral, é uma pessoa que vem geralmente de uma comunidade mais simples, tá? Onde os pais, os responsáveis, não são tão bem informados, e ele vê nos vídeos, nas fotos, os dentes brancos dos amigos, das pessoas que ele admira, tá? E falta uma pessoa para ir chegar lá e falar assim, calma. E aí eles vêm nos procurando, buscando sempre o dente branco. E Diguinho, se eu faço o dente branco daquela pessoa, com os dentes desalinhados, os dentes ficam minúsculos. Você tem que desgastar. O dente está torto. Me acompanha o seguinte: o dente está torto. Então, para eu poder arrumar o dente sem fazer aparelho, eu tenho que desgastar o dente. Não dá, não é uma massa que você puxa, você tem que ajeitar, deixar ele alinhado. Aí é um negócio manual, não é com o aparelho que vai. Exatamente. Se a pessoa não tiver a paciência, quiser pular as etapas, né? Sim. Então, voltando a isso aí, é um paciente jovem, geralmente imaturo, né? Uhum. Grande parte homens. E querem o resultado para ontem, não tem a paciência. Então, esse paciente eu preciso dosar ali mas eu já tive situações em que eu tive que, assim, eu já não sou tão jovem mais, então eu tenho que me impor, entendeu? Ser sincero. Eu tenho que me impor e falar assim, não é o caminho assim. Mas já tive pessoas insatisfeitas com esse procedimento. O que é a recomendação? A gente alinha primeiro com o alinhador invisível de uma forma que não torne desconfortável o paciente. É muito confortável. Você usa alinhador. Não é confortável? É demais. Demais. O Danilo já me mandou alguns vídeos, o Danilo também usa, o Danilo Gentili, em que ele está usando o vídeo e o alinhador ia gravando os vídeos. É imperceptível. Então só falta a maturidade para o paciente. Porque o que ele quer? O resultado para ontem. É igual aquela pessoa que quer... resultados imediatos. E na saúde não tem resultado imediato. E como é na vida. Como na vida. Você não tem. Você não vai sair da faculdade e já começar... O cara faz faculdade de administração, não vai começar a ganhar milhões no mercado financeiro. Ele tem que criar todo um processo, né? Tem todo um processo. Tem uns caras que tem uma mulher, o cara às vezes não chega perto da mulher, ou a mulher não chega perto do marido, porque, português claro, tá com bafo, não consegue resolver aquilo, e é uma coisa fácil de resolver. Então, não é uma coisa difícil de resolver. O seu horário nos permite algumas passadas na situação, né? Eu tô com um paciente, por exemplo, que estava usando uma prótese total e foi namorar com a moça e a prótese ficou num lugar indevido. Tá? Isso faz parte, né? Então você imagina a situação, né? Nem Tadala resolve, né? Depois dessa, né? Então... E o paciente nem é tão velho não, tá? Paciente jovem, paciente de seus 40 e poucos anos. Cara, tá? A prótese ficou lá. Sim. Então você imagina, que desagradável, né? Não, super desagradável. Eu tô com outro paciente, Diguinho, também, casos reais, não estamos citando nome, só estamos contando o caso, né? Um paciente de 30 e poucos anos, um paciente alto, jovem, bonitão assim, foi pra mim que tinha uma namorada. O dia que a gente terminou o trabalho dele, foi um trabalho relativamente rápido, de coisa de 2, 3 meses, ele chorou.
porque ele falou assim, eu tenho uma namorada que eu gosto bastante e eu evitava contato com ela. Caramba. Porque ele usava uma prótese móvel e tinha o medo de acontecer uma situação parecida com essa. Então, assim, isso faz a gente... É isso que dá a humanização. Sim. Algumas pessoas É o passo que a pessoa tá, às vezes, anos sem dar, e a saúde bucal, né, a estética também, né, contando primeiro a saúde, igual você falou, e depois a estética. Exatamente. Dão essa... Autoestima, né? Uma autoestima, abre um corredor cheio de luz que o cara não imaginava. Aquele espaço não seria mais iluminado, mas passa a ser. Isso é demais, doutor. É um conceito muito bacana. Gratificante. E doutor, eu queria saber, nomes você pode dar, não precisa falar particularidades, nada disso. Queria saber quais são os jogadores de futebol. Tem um em especial que, cara, todo mundo é fã dele, que você me falou, falei, caramba, velho, aliás, o dia que eu fui à sua clínica, né, e você falou, não, vou mandar, porque você é meio louco, doutor, porque a gente te vê como um dentista, mas ao mesmo tempo que você é o dentista, que eu até falei, doutor, você vai lá no Ninho da Coruja, você falou, claro que eu vou, não sei o quê, ao mesmo tempo que a gente vê como um profissional, e que tem uma clínica muito legal, um desenvolvimento muito legal na profissão, arregimenta profissionais bons na sua clínica também, seus funcionários, enfim, você também, a gente acaba, você fala assim, vamos almoçar comigo? Eu falei, e você nunca deixa pagar a conta. Isso aí eu acho... Essa foi boa. Mas não, mas é sério. Um dia eu me peguei, você falou, vamos sair aí que tenho que entregar, eu vou lá na casa do Cafu. Aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, porque tinha uns donuts que você ganhou, você falou, não, que o Cafu queria experimentar. E veio escrito Cafu. E veio escrito Cafu. Eu falei, tá zoando, que é o Cafu. Ele falou, você falou, eu atendo o Cafu. Você atende o Cafu? Cafu é simplesmente um dos maiores heróis do Brasil. Né? Talvez o maior lateral de aí do mundo. Do mundo, icônico, né? Quando ele levanta a taça da Copa do Mundo de 2002. E a gente realmente, eu de paciente fui envolvido aí na casa do Cafu e eu entreguei donut junto com você pro Cafu. Quem diria, né? Abriu a porta, Diguinho, e a esposa dele, que é uma escritora, chama Maria, né? Super gentil, super incríveis com a gente. Eu falei, caramba, bicho, eu vim no dentista e eu acabei na casa do Cafu entregando donut pra ele. Eu virei o entregador do Cafu. E ele pediu para a gente entrar, foi super gentil. E eu achei assim, te conhecendo, indo lá, eu acabei expandindo assim o espectro muito gigantescamente, que eu nunca imaginei que isso iria acontecer. E isso que você tá falando, só para completar, o lance do Joy, da humanidade, é isso. Você traz essa proximidade, não é só porque eu sou de mídia, você faz isso com todo mundo. Eu gosto disso. Mais simples. Você se preocupa, eu gosto, manda o WhatsApp, como é que tá tomando, diminuiu a dor, não sei o quê. Então, eu acho que você até tem um excesso enche o saco. De preocupação, assim, mas ao mesmo tempo isso demonstra o profissionalismo, né? Que a gente devia ter esse cuidado em tudo que a gente faz. Diguinho, hoje eu sou um gestor, tá? Sim. Eu não sei, quem olhar na mídia do Odontojoy vai ver que o Ratinho é meu paciente. Não, o Ratinho, Carlos Marques. Ratinho! E uma coisa que eu conversei isso muito com ele é o seguinte, foi assim, qual que é a minha função principal na Odontojoy? Arregimentar talentos. Então, eu não sei fazer tudo bem. Então, eu preciso trazer uma pessoa que faça aquilo bem. O que eu acabei desenvolvendo? Protocolos, processos. Então, por exemplo, a minha clínica, todo mundo sabe que fez cirurgia hoje, amanhã tem que ligar para o paciente. Fez cirurgia na quinta, no sábado tem que entrar em contato com o paciente para saber como o paciente está indo. Diguinho, essa pessoa que eu te comentei, que brincou comigo, que parecia ser, que eu cuidei tanto dele que eu parecia o pai dele, até falei, não, pô, pai não, né, irmão, né? É uma pessoa que não é famosa. É uma pessoa que, assim, é meu paciente há muitos anos, mas não é uma pessoa famosa. E eu passei 2 noites preocupados com ele porque ele estava com dor. E ele queria arrancar o dente. Ele poderia ir em qualquer serviço público e arrancar o dente. Só que o que acontece? Ele ia criar um outro problema. Então, assim, Diguinho, a gente conversa muito sobre isso, né? E uma pessoa que fala muito bem isso é o Danilo. A pessoa tem que ser de verdade. A pessoa que não é de verdade, você descobre logo.
tá? Ou você gosta e você faz aquilo por carinho, por amor, você pode dar o nome que você quiser, ou você não é de verdade. Não adianta, não adianta. O mundo descobre que você não é de verdade. E isso faz com que, por exemplo, eu esteja envolvido, daí você liga toda essa gente também, porque na sua clínica eu já encontrei muita gente também de mídia, assim, eu falei, Bastante. caramba, você vem aqui também, eu venho aqui também, e esse lance do Cafu que eu te falei, e quais outros jogadores você atende hoje, doutor, do mundo do futebol? É que às vezes alguns jogadores não querem aparecer, tá, Diguinho? Uhum. Mas vamos lá. Por exemplo, hoje eu fiz algumas gravações com o Ronaldo Giovanelli, o goleiro, né? O eterno Ronaldo o eterno. do Timão, Os o ídolo corintiano. Os corintianos aí vão saber disso, né? Mas é assim, tem muita gente que não gosta de destacar isso. Mas tem muitos jogadores jovens vindo aí e que em breve vocês vão saber na nossa página da Odontojoy. Ô, doutor, você já pegou alguém com bafo de esgoto mesmo, que você teve que usar um capacete espacial, alguma coisa? Diguinho, eu já peguei sim, Diguinho. Infelizmente, são 30 anos de profissão, não tem jeito, né? Existe uma doença que chama gengivite, e essa doença, se ela piorar, ela vira uma periodontite, tá? Eu faço algum trabalho social e aí... Periodontite, como que é? Gengivite. A gengivite Gengivite é mais conhecida, né? Como que chama? Periodontite. Periodontite. De periodonto. Ela é uma evolução da gengivite. Da gengivite. E aí o próximo passo é ter doenças como Guna, que são mais agressivas ainda, que aí já que é gengivite ulcerativa necrosante aguda, que é uma doença já mais evoluída ainda. O nome necrose envolvido. Exatamente, É pesado. exatamente. Eu atendi uma paciente recentemente de um projeto social que a gente faz, até estou ajudando a paciente, que estava com... Eu brinquei com ela que dá para fazer um reboco de casa, de tanto tarto que ela tinha. O tarto, Diguinho, é uma placa bacteriana que todos nós temos, somada à saliva, que às vezes você não cuida, aquele fica tártaro, a pessoa não consegue tirar em casa, tem que tirar no dentista. Aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ir ao dentista, aquele tarto só vai aumentando. Vai ficando cada vez mais difícil de fazer higiene. Então aí vira a periodontite. Tem um caso até bem interessante disso, de um jogador de futebol. Um garoto de uns 20, 21 anos, isso já faz alguns anos já. E ele estava paquerando uma menina e ele estava com gengivite. E depois que ele me procurou, ele me contou essa história, foi quando foi já estava pesado. Foi o ápice foi o gatilho que chamou para ele ir para a clínica. Ele conversando paquerando uma menina, simplesmente ele voou uma bolinha de sangue na bochecha da menina. Meu Deus do céu. A menina virou e falou assim, já volto. Acabou, né? Aí, não volta mais. 3, 4 dias depois ele estava na clínica. Entendeu? Caramba, e esse negócio do tártaro, você falou que inclusive eu tava com isso, e na última vez que eu fui, você falou que eu tô na minha melhor fase de escovação. Perfeito. Então, eu fiquei falando isso o dia inteiro, todo mundo sabia que eu estou na melhor fase de escovação. Diguinho. Isso é uma pergunta importante, doutor. Você falou no início que ao mesmo tempo que o Brasil é um país que tem mais profissionais na odontologia, também ao mesmo tempo é o país que é um desequilíbrio. São Paulo, região Nordeste, região Sudeste, Centro-Oeste, existe muitas pessoas que perdem os dentes. O brasileiro, no geral, sabe escovar o dente? Sabe a melhor forma de escovar o dente? Porque, por exemplo, eu falhava miseravelmente nisso. Existe uma frequência correta para que a gente escove os dentes, né, para que não minimize os problemas futuros, porque a idade também traz muito disso, assim, esse negócio do dente, doutor. Muita gente, às vezes, o cara cai numa tristeza, cai numa depressão, fica o dia inteiro lá triste, ou tá no trabalho triste, não escova o dente, essas coisas todas. A gente sabe escovar o dente mesmo? Eu não ia citar, obviamente, por respeito a você, mas quando a gente se conheceu lá naquela primeira sessão, 6, 7 anos atrás, tinha uma quantidade de tártaro relevante. O que é normal, que você fazia alguns anos, você comentou isso, que fazia alguns anos que você não ia, né? E aí, você foi muito feliz durante toda a entrevista. O paciente, ele valoriza mais o sorriso dele a partir da hora que ele cuida e começa a ver resultado. É como um gordo que emagrece. Sim. Entendeu? Quando você vai lá e faz academia, ou aquela tripinha que quer ficar forte, se ele faz academia hoje, amanhã, depois começa a ter resultado, ele começa a estimular. Então, a autoestima aí, a gente contou alguns casos, né, bem relevantes, faz muito parte desse processo. E realmente é visível a evolução
pessoal do Diguinho nesse setor. Sim. Tá? É visível. Tudo bem, aqueles desgastezinhos pro aparelho, aquele que a gente fez lá, ajudam. O próprio uso do alinhador desentortou alguns dentes que facilitam a higienização, mas 90% foi o Diguinho. Sim. 90% foi o Diguinho tendo mais vontade. Eu tenho um caso... Sempre, em qualquer situação, doutor, é muito mais do ser humano. A tecnologia te ajuda, mas o ser humano ainda é a força motriz de tudo. Há um comentário entre dentistas que é o seguinte, que dentes eu devo escovar? Só os que você quer manter. Os que você não quer manter, você não precisa escovar. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu acho bem relevante. A Ellen Rocha, aquela atriz global, ela começou no SBT, né? Ela fez Silvio Santos, fez Ratinho, e ela é espetacular, tá? Ela é um casal que eu sou apaixonado, ela e o marido dela, e ela tem um irmão especial. Aliás, pela revista VIP, acho que ela foi eleita a mulher mais bonita do Brasil umas 3 vezes, ou não, acho que é isso. Eu não sei, mas ela tem um coração, Diguinho, que é uma coisa absurda. Ela é extremamente carinhosa. Eu atendo a família dela toda, ela fala isso algumas vezes, então não tô contando nenhuma confidencialidade. Mas deixa eu te contar, ela tem um irmão que é especial, Sim. que é o George, uma graça de garoto, tá? E ele chegou comigo bastante probleminhas odontológicos. E hoje ele usa o alinhador e ele é o exemplo característico que a gente acabou de falar, tá? Ela fala pra mim que ele vai lá, usa o alinhador, escova o dentinho. Faltava estímulo, faltava vontade, faltava... Hoje... Que legal, velho. O alinhador... Então, é gratificante, Sim, não é? sim. É isso que torna a odontologia... para mim, interessante. Não é dinheiro, não é realizações materiais. Isso é que torna uma pessoa que fez odontologia, que é um profissional de saúde, gratificante. É um garoto que provavelmente ninguém nunca pegou nele e cuidou. Sim. Então, e eu acho também ela é grata por isso também, tá? Então, construímos essa história juntos aí. Só que eu estou te dando um exemplo mais característico porque é uma pessoa atípica, mas eu posso te contar N casos disso aí, porque faltava realmente o medo, aquele empurrão, a coragem. A nossa atitude depende muito, o nosso resultado depende muito da nossa atitude também, né? Puta, eu vou lá mudar. Vamos ver qual vai ser a consequência. Você dá os materiais, você dá as condições. O resto é com a pessoa. O resto é com a pessoa. Tem que começar, né? Tá tendo uma trend agora na internet. Você começa assim e vai terminar. Uhum. Aí, tem um amigo nosso também, esse eu não gostaria de citar nome, mas... Não, sem problema. Contar, você vai saber quem que é. É um humorista de uma certa relevância, amigo nosso, e ele me disse que fazia o show sempre de esgueio, para não mostrar um lado que faltava ali 3 ou 4 dentes. Paciente jovem, e hoje ele falou que está realizado. E era medo, uma ansiedade, e está realizado. Então isso é muito gratificante, entende? Outro dia eu tava assistindo um jogo, um jogador tomou uma cotovelada, esses dentes foi tudo pro limbo, né? Acho que uns 4 dentes aqui da frente. Quando você faz um implante, você altera o paladar, o seu paladar, a pessoa que faz implante, que tira tudo, muda alguma coisa? Nós temos a parte de cima, chama maxila, e a parte de baixo chama mandíbula. A maxila, ela é um osso poroso, tá? O que é poroso? Um osso aerado. Um exemplo legal para os nossos ouvintes aí é aquele chocolate soufflé, é um chocolate aerado. Sim. É como se ele tivesse buraquinhos. Ah, os buraquinhos. Isso é o osso da maxila, a parte de cima da boca, tá? E a parte de baixo é a mandíbula. A maxila, qualquer contato um pouco mais agressivo, você perde dente. Sim. Tá? Então, quando a pessoa faz eventualmente um implante, ela, na maxila, precisa de um tempo um pouco maior do que na mandíbula. Por o osso ser poroso, ele precisa de... É como se fosse uma parede ruim, ou um terreno ruim, precisa de um pouquinho mais de tempo ali de esperar do que da mandíbula. Esse fato de alterar paladar não existe. Tá? O que acontecia antigamente, por isso tem esse mito, não existia implante, existia dentadura. Então a dentadura, não sei se você já viu uma dentadura, ela cobre, às vezes a gente vê as dentaduras das vó, né? Cobre o céu da boca. Sim. Por ela cobrir o céu da boca, uma das formas de a gente sentir o gosto é o contato da língua com o céu da boca. E aí ela impede, porque tem uma resina, um acrílico ali, então ela impede o contato. Então não é que a dentadura perde, ela só não deixa ter o contato. Então, porque eu lembro que meu pai, meu irmão e eu, a gente começava a encher o saco, ele dava um quebra-queixo pra gente,
Esse doce quebra-queixo, sim. aí grudava no céu da boca, durava 1 hora. A gente ficava lambendo, sentindo o gosto. É mais ou menos isso, Mais né? ou menos isso. É Exatamente. importante o céu, Muito importante. o Você céu pode ver da que boca. tem umas Pro ranhuras paladar, lá, né? Pro Nós paladar. trouxemos até um aqui, deixa eu ver Deixa eu tem ver. aqui, ó. Ó, tem umas ranhurazinhas lá, ó, tem um modelo aí. Ah, entendi. Essa aqui é a parte de baixo. Essa é a parte de cima. De Por isso que cima. é o céu da boca. Ah, o céu da boca. Então é assim, ó. Esse aí é um modelo que o meu amigo Anthony fez, Aham. que é um protetor bucal. Encaixa pro seu público ver aí pra você ver que É um interessante. protetor bucal. Ao contrário. É pra quem. isso aí, ó. É... Aí, ó. O dente tá aqui, aí você encaixa lá, ó. Ah, mas isso aqui, por exemplo, pra quem é um motoboy, pra quem trabalha. O foco do programa, na verdade, o objetivo. Não, mas até pro dia a dia, o dia a assim. dia é interessante. Sim, porque é sim. muito confortável. Olha como ele é confortável. Eu vejo alguns jogadores de NBA, de futebol, de algum esporte, Diguinho, esporte de eu contato vejo- usando eu isso. vejo muita- Mas não é desconfortável pra respirar ou De não? forma nenhuma. Pega Não? ele, você olha como ele encaixa. Esse é feito personalizado. Ah, tá. Ó, O material dele é Ó. flexível. Você viu como ele encaixa? Ah, legal. Diguinho, tem alguns aí no mercado que são bem baratinhos, né? Coisa chinesa, coisa de. Feita Sim. em larga escala, né? Aham. Que poderia servir para mim, para você, que é feito com água quente, com líquidos quentes. Isso é extremamente ruim. Esse é o ideal. Sim, sim. Você pensa assim, você tem lá uma criança de 7, 8, 9 anos jogando futebol, ou fazendo Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, esse é o protetor. Ah, então, na Eu NBA indico fortemente isso aí. é muito comum, né? A gente vê jogadores com protetor bucal. No futebol até que nem tanto, são poucos não que criaram usam. o hábito. Não Criaram o hábito, mas na NBA, em outros esportes de contato, esse é um aparelho bem importante. Doutor, Eu acho que falta educação e cultura nos jogadores, porque Sim, seria bem sim. interessante. Você pensa, o jogador tá ali 1 hora e meia, o sorriso dele é muito importante. Sim, sem Por dúvida. tudo que a gente falou aqui hoje. Aliás, o jogador, depois de um jogo, ele já se monta, tudo bonitinho, né? Volta o piercing, volta um gel diferente, essas coisas todas. Doutor, na Odontojoy, hoje você atende também o Danilo Gentili. Como é que é atender essa boca tão podre? Mas parece que eu vejo você fazendo altos elogios pra boquinha dele. Tô enganado, não? Não? Não. Posso contar tudo? Não. Deixa quieto. Mas o Danilo também tá com você na Odontojoy com franquias, né? É isso, o Danilo virou meu sócio. Eu respeito muito a história do Danilo, ele é um vitorioso, né? E principalmente ele é um cara que, assim, tá junto com você, parceiraço. Então, nós convidamos ele através de você, né? Você nos apresentou. E o Danilo hoje faz parte da franquia, ele é meu sócio. Sim. Tá? E toda quarta-feira nós estamos no programa fazendo a divulgação. E segunda-feira mesmo a gente estava junto. Aliás, eu achei esse assunto, eu falei pro Cezinha, nosso diretor aqui, que eu falei, bom, vamos levar, porque o dentista não é só o foco no esporte também, a pessoa que tá ouvindo, que tá assistindo a gente hoje aqui no SBT e posteriormente também na internet, às vezes precisa se encorajar. Precisa ter aquele estímulo, encorajamento, né? o gatilho para ir procurar uma ajuda. E realmente não é um bicho de 7 cabeças. É algo necessário. A gente falou aqui hoje de doenças, a gente falou de um monte de coisa que elas são silenciosas e a gente sempre precisa, sim, dar uma olhada nos dentes. É importantíssimo. Não é só a porta, o convite, né? O sorriso é o convite. Não, tem muita coisa por trás. Para ele realmente ser o convite, a porta de entrada para coisas legais, ele precisa ser cuidado primeiro, né? É lá da raiz. Esse é o alinhador do Danilo Gentili. Existe um alinhador muito famoso aí, só que ele é muito caro, porque ele é importado. Então, houve uma quebra de patente desse alinhador e nós desenvolvemos, junto com o Danilo, o nosso Orthojoy. Que isso? Opa. Foi um magnetismo. E você estava reclamando da boquinha dele, né? Desculpa. Que brincadeira Mas tola. tem até um negócio ali, né? O que é aquilo na boca? Que brincadeira tola. Fica cabelo, provavelmente é cabelo. Fica queimando o meu sócio, né? Mas tá aqui. Daí é a franquia do Joy. E esse aqui é o nosso produto exclusivo da franquia. Tá? Que é o alinhador. Podendo levar qualidade. Por que o alinhador em vez de um aparelho fixo, Diguinho? Porque o alinhador você pode tirar a qualquer momento. Ele tem uma previsibilidade do tratamento, ou seja, ele é muito mais rápido do que os outros e ele trabalha com inteligência artificial. Então ele sabe, ele tem lá
20 milhões de pessoas cadastradas, ele sabe como que a boca do Diguinho vai estar no mês que vem, como a boca vai estar no outro mês, e assim a gente vai trabalhando sempre com tecnologia a favor da saúde, tecnologia a favor da odontologia. Doutor, você me desculpa, gostaria que você ficasse em silêncio agora, mas você foi numa festa do Ronaldinho Gaúcho. E você sabe que eu sou Atlético Mineiro, né? Sim, Esse cara fez história no meu galo, né? Então vai ficar por aí mesmo. ficou. A festa foi bem divertida. Vamos parar por aí? A festa ficou divertida. Não, só isso. A festa é boa. É muito boa. Tá. Você pensa o seguinte: ele tem um patrocínio de uma marca de cerveja, então cerveja à vontade. Sim. No dia que eu fui, eu tinha recebido uma churrasqueira nova da marca do R10. Sim. E os caras levaram carne à vontade, tudo na faixa. Tem como ser uma festa dessa ser ruim? Não. Aí tem uma foto que ele tá junto com algumas, vamos dizer assim, vamos chamar de meninas. Então, é isso que eu ia falar, porque o cara falou, Ronaldinho, onde eu tô tomando vinho, não sei o quê. Aí ele fala, tira uma foto. Aí são umas 8 mulheres deitadas de biquíni. Ele é assim, você tá melhor que eu? A foto quer dizer. Não tem como tá melhor que esse cara. Pelo menos é o que dizem, né? Então, eu não quero entrar em detalhes, até porque o Ronaldinho Gaúcho é um dos caras que estão no meu coração, né? Eu acho que não tem ninguém que fez mais. Acho que plasticamente, extrasérie, diferenciado, extraterrestre, ele foi um dos últimos jogadores a representar isso pro nosso futebol, né? Ele, se ele fosse mais atleta, esse cara tinha deixado mais marcado ainda o nome dele. Eu acho que ele realmente foi fora de série. Sem dúvida. E o seu galo tá no coração, né? Tá no coração. Tá no coração. Desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, só galo na cabeça. Só galo na cabeça. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença. A gente tá 1 hora. Sério? Tudo isso? Uma hora falando. Eu fico tanta vontade com você. É que aqui fica na TV fica 41 minutos. Depois tem a conversa inteira na internet também, tá bom, doutor Diogo? Muito obrigado. Muito obrigado. Te considero um amigo, então eu tô muito grato de estar aqui e mandar um beijo para todo mundo que te acompanha. Esse cara é incrível, tá? Obrigado pela disposição de vir aqui no nosso espaço e falar coisas tão importantes, principalmente para você, telespectador, quanto à saúde bucal. Quero dar um grande beijo em você que nos deu o prestígio da audiência. A gente volta na quarta-feira que vem com mais um Ninho da Coruja e fiquem na programação do SBT. Tchau!